Existem alguns grupos de pressão mundiais, estou falando do sionismo, que decidem as políticas internacionais. Estamos vendo isso com Trump. Trump e os Estados Unidos claramente não queriam essa guerra. Foi arrastada pelo poder dos seus grupos de pressão sionistas, neste caso de Israel. A mulher não sofre nenhum tipo de opressão no Irã. Ao dizer nenhum tipo de opressão, refiro-me a nenhuma mesmo. Nada justifica afirmar que a mulher está oprimida. Por que é ruim que se crie esse grande Israel, quando Israel é a única democracia do Oriente Próximo? Eu parto do princípio de que Israel é um país ilegítimo, ilegal, que utilizou o terrorismo e que não tem razão para existir. Desde 1948, quando foi constituído, tem sido a ilegalidade encarnada em um Estado. Porque Israel é um Estado monorreligioso, é um Estado étnico-religioso e acabaria com a existência do Oriente Médio. E para a supressão da existência do Oriente Médio passa pelo aniquilamento ou pela expulsão. Todos que não sejam judeus. O Islã é o inimigo do Ocidente? O inimigo da Europa é justamente quem nos faz acreditar que o inimigo é o Islã. Dizer que o Islã é o inimigo é uma ideia que está por trás dessas narrativas, promovida por esses grandes lobbies sionistas que tentam nos fazer enxergar essa questão dessa forma. Também serve para justificar o ataque sistemático a essa região. Estou tentando acabar com isso, mas é difícil, pois estou fazendo muitos inimigos. Recentemente perdi vários seguidores ao postar uma história. Por dizer, hoje você vai perder mais. Tchau. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de Ela Factoria. Hoje temos o enorme prazer de contar com Carlos Paz, historiador especialista em Islã, figura muito polêmica e, como conversávamos nos bastidores, com um forte compromisso com a verdade. A verdade não poupa ninguém e geralmente não agrada. Como vai, Carlos? É um prazer tê-lo aqui. Pois é um prazer estar com você. Não hesitei em atender ao seu chamado, logicamente. E eu acho que este programa vai ser isso, um compromisso com a verdade. É nisso que estamos e vamos ver o que sai. Antes de mais nada, eu gostaria, antes de entrar nos conflitos atuais, nos conflitos passados, antes de fazer uma análise profunda de toda a problemática que sofre, não exclusivamente o Oriente Médio, porque isso se estende a problemas em todo o globo. O que te fez se interessar? Como você chegou a esse nível de expertise em todo esse conflito? Bem, afinal de contas, porque comecei a analisar questões do Oriente Médio desde o início, desde a juventude, estudei filologia árabe, fiquei impressionado com a Revolução. Eu já tenho mais de 50 anos e estou mais perto dos 60 do que dos 50. Minha primeira lembrança é a Revolução Islâmica. Como ela surpreendeu o mundo, me atraiu essa parte do mundo. Me interessei pelo Iraque de Saddam Hussein, tendo apenas 20 anos, mas acima de tudo, o ponto de ignição pelo qual eu me encontro imerso nessas coisas de analisar o Oriente Próximo é a Guerra da Síria. Em 2011, recebemos notícias do que está acontecendo lá. Entendo que não são verdadeiras da forma como estão nos contando as coisas, e eu vou para a Síria. Eu vou para a Síria, vejo como é o Oriente Próximo, Líbano, Síria, Jordânia, Palestina. Já tinha feito alguma viagem à Turquia, mas por outros motivos, e eu me apaixono por essa parte do mundo. Você percebe que é uma parte do mundo que de início não é como nos contaram, que é muito parecida com o que era a Espanha nos anos 80. Não existe essa correção política que oprime e nos sufoca. E pouco a pouco, quando você vai percebendo, a sua especialização sobre a região acabou se tornando o leitmotiv da sua vida. A religião, o Islã, o idioma, o árabe, a cultura mediterrânea, que é uma parte que compartilhamos com eles, esse pano de fundo cultural. E quando você percebe foi o Irã, foram os Emirados Árabes. Foi uma série de países que fazem com que o centro da sua vida seja o Oriente Próximo e esclarecer o que está acontecendo lá. Certo, eu quero te fazer uma pergunta. Você se apaixonou pela cultura, se apaixonou, inclusive estudou as origens do Islã, mas você é católico, certo? Eu sou cristão. Não, católico. Eu sou batizado, eu sou católico por cultura. Nós espanhóis somos católicos por cultura, é um elemento que não pode ser extraído da nossa natureza. Mas é tanta simbiose com essa parte do mundo que, conhecendo as comunidades cristãs originais da Palestina, da Síria, do Líbano, eu me sinto mais próximo. Talvez ao pensamento que são, diferenças puramente teológicas, né?
sobre o que ocorre após a morte, o juízo final e afins, mas quase me sinto mais em casa. Com a igreja Ciro-Ortodoxa, que é a igreja que São Pedro fundou depois da de Jerusalém, é a que forma a de Antioquia. E seriam discussões teológicas? Não tenho problema em dizer que sou católico, mas atualmente me sinto mais próximo das igrejas cristãs originais do que do catolicismo. Carlos, hoje em dia o mundo inteiro enfrenta uma situação bastante complexa. Primeiro quero falar com você, depois analisamos o Iraque de Saddam Hussein e a Líbia de Gaddafi. O que eles têm em comum? Quero que o programa seja bem extenso, pois há muitos temas a tratar. Mas hoje em dia estamos vivendo um problema muito grave no Estreito de Hormuz, um problema muito sério com a tentativa de domínio do dólar. Quero que você faça uma pequena análise da situação entre Israel e o Oriente Médio, na sua visão. Afinal de contas, você está me perguntando por que essa guerra está acontecendo. É preciso partir do princípio de que, desde a Constituição da República Islâmica, com a Revolução Islâmica em 1979, o Irã passou a fazer parte do eixo do mal, aquilo que mais tarde George Bush chamou de eixo do mal. Todos os males do mundo se encarnam no Irã. Mas isso tem uma explicação. Para explicar por que está acontecendo o que está acontecendo, é porque no Irã, desde aquele momento, algo que tinha acontecido algumas décadas antes. Mas não vou voltar aos anos 50, quando Mohammad Mossadegh, o primeiro-ministro do Irã sob o primeiro Shah Pahlavi, em 53 nacionaliza os recursos. Nesse momento é criada uma operação dos serviços de inteligência britânicos, do MI6 da CIA, dos norte-americanos e israelenses, para depô-lo. E para que volte o segundo Shah, Reza Pahlavi. A questão era a nacionalização dos recursos. Por quê? Porque o Ocidente não pode tolerar que exista qualquer país no mundo, especialmente na região de que estamos falando, que tenha soberania sobre seus recursos. Esse é o último argumento ao qual devemos recorrer para explicar por que essa situação acontece. O Irã tem os recursos nacionalizados e isso não é tolerável aos olhos do Ocidente. Por isso, desde o primeiro momento, foram impostas sanções ao Irã. Foi-lhe imposta a guerra entre Irã e Iraque. De 80 a 88, recorreram ao uso de grupos terroristas islamistas, como os Mujahideen do povo iraniano, recorreram a assassinatos seletivos e argumentaram uma série de coisas. Que não há democracia, que não se respeitam os direitos humanos, a condição dos homossexuais, das mulheres, até mesmo dos cristãos. Para nos fazer acreditar que é uma teocracia, uma ditadura insustentável que massacra seu próprio povo. E o que está por trás disso é a destruição das estruturas do Estado do Irã, porque possui os recursos nacionalizados. Vimos isso na Líbia de Gaddafi, no Iraque de Saddam Hussein, na Síria de Bashar al-Assad. Todos esses países tinham em comum o Egito de Nasser, tinham os recursos nacionalizados. E todos esses países vão ser sistematicamente demonizados para que o Ocidente possa chegar lá e obter a riqueza de seus produtos. Essa é a explicação final. Por trás disso há muito mais, inclusive tensões religiosas. Poderíamos falar sobre a manutenção do Irã, do eixo da resistência, de toda uma série de países e movimentos que foram criados após a Revolução Islâmica para atacar e destruir Israel. Mas tudo isso fica em segundo plano se tivermos muito claro que o objetivo final do Ocidente em relação ao Irã é a destruição das estruturas do Estado para substituí-las. Seja o regime do Shah, seja o de quem for, para que o Ocidente possa lucrar com seus recursos. Essa é a explicação final. Quero te perguntar algo e voltar um pouco para que todos entendam. Eu aqui não tenho muito conhecimento e por isso adoro conversar com pessoas que têm muito mais experiência e conhecimento sobre todos esses temas. E eu queria te perguntar, hoje em dia há uma grande campanha nas redes sociais em que nos vendem ou nos dizem que a Pérsia, antes de ser o Irã, antes da Revolução Islâmica, era um país que desfrutava de liberdade, era um país onde as mulheres se vestiam como queriam. E isso é bastante convincente aos olhos do público. Como você analisa o regime que existia antes da Revolução Islâmica? E você acha que a Revolução Islâmica foi positiva ou negativa para o Irã? Bom, primeiramente é importante esclarecer que não foi a Revolução Islâmica que mudou o nome da Pérsia para Irã. A mudança de nome aconteceu em 1935 durante o governo do primeiro Shah da dinastia Pahlavi. Em reconhecimento e gratidão à Alemanha nazista. Já começamos mal essa questão.
Isso foi feito em abril de 1935, coincidindo com o aniversário de Adolf Hitler, já que Irã significa a terra dos arianos. Muitos dizem que a Revolução Islâmica mudou o nome, mas isso é falso. Isso pode ser facilmente verificado nas redes. A situação da mulher e da sociedade em geral após a Revolução Islâmica é muito clara. Na época do Shah, sempre nos mostram aquelas fotos de mulheres de minissaia. Bem, isso era a alta classe do Irã em festas privadas ou pessoas muito específicas, classes ricas, abastadas do Irã que se vestiam assim. A sociedade iraniana não era assim, muito menos a população rural. Mas além de uma foto de uma garota de minissaia, eu presto atenção aos dados. Os dados de alfabetização, os dados de pobreza, os dados de mortalidade infantil, os dados de acesso da população à universidade, todos esses dados melhoram notavelmente e dão uma reviravolta copernicana enorme com a Revolução Islâmica. O analfabetismo hoje em dia é praticamente residual. Em áreas rurais muito específicas, a mulher tem acesso a todas as profissões existentes e possíveis. A mortalidade infantil foi reduzida a níveis totalmente comparáveis aos do Ocidente. Uma série de dados sociais, o próprio dado da mortalidade. Existem vários dados que indicam se uma sociedade se compara ao Ocidente, e hoje ela atende a esses critérios, mesmo em condições adversas e sob essas sanções. Hoje se fala das sanções ao Irã. Mas essas sanções vêm sendo impostas desde 1979. Mesmo com todo um contexto econômico totalmente desfavorável, o Irã conseguiu construir uma sociedade plenamente moderna. E tudo o que eles podem usar como argumento, utilizando essas fotos de que você fala, é a imposição do hijab, de um lenço que não precisa cobrir o cabelo, mas simplesmente tem que cobrir a cabeça. E que, de fato, há muitas décadas, pelo menos algumas décadas, acaba se limitando a ser apenas um lenço no pescoço. Qualquer pessoa que já foi ao Irã ou tem acesso nas redes a pessoas que não são partidárias. Nessa questão, eu manifesto uma fortíssima simpatia pela República Islâmica, mas pessoas que não têm essas preferências. Fizeram documentários e vemos como as mulheres se vestem nas grandes cidades, em Tabriz, em Teherã, em Bandarabas, em qualquer cidade. Percebemos que, principalmente entre as jovens, há diferença na forma de vestir em relação às mulheres mais velhas. Seria algo similar ao que ocorria no Ocidente nos anos 60. As mulheres usavam na Espanha saias longas e uma série de códigos de vestimenta, e as jovens usavam minissaia e outras peças de roupa. Algo parecido é o que está acontecendo no Irã. E claro, já faz alguns anos que a proibição de não usar hijab foi abolida. Agora é totalmente livre. Qualquer um que foi a Teherã ou a essas cidades, a essas grandes cidades, a Isfahan, a Mashhad, viu centenas de milhares de mulheres sem esses códigos de vestimenta impostos. Ou seja, não resta nenhum argumento objetivo para dizer que a mulher está oprimida, que a Revolução Islâmica fez o Irã voltar à Idade Média, como podemos ler em alguns meios de comunicação em algumas ocasiões. Não existe nada disso. E isso pode ser comprovado por todas essas pessoas que vão ao Irã, que documentam, que mostram e que nos contam coisas totalmente diferentes dessas narrativas. A Revolução Islâmica gerou para o Irã um progresso enorme em relação à situação anterior do Shah. E convido as pessoas a consultarem os dados sobre isso. Não é opinião, é constatação da realidade. Eu quero te fazer a pergunta. Por que há tantas forças tentando convencer os ocidentais de que justifiquemos uma invasão, um massacre? Inclusive porque o Irã tem perto de 100 milhões de habitantes nesse país, até mesmo contra o nosso próprio benefício. Esse conflito não nos beneficia. Acho isso objetivo. Veja a gasolina. Quem disser, não, e as mulheres? Analise isso. Para o espanhol médio. É a única coisa que me importa. Espanha primeiro. Não me importa que maltratem o Irã ou o que aconteça no Uzbequistão. Só me importa o que acontece aqui. Isso nos prejudica. E não digo isso como opinião. Digo isso como um fato. Por que existe uma campanha, volto à pergunta original, tão forte para nos convencer de que é positivo nos envolvermos nesses conflitos? Existem grupos de pressão mundiais, estou falando do sionismo, que decidem as políticas internacionais. Estamos vendo isso com Trump. Trump e os Estados Unidos claramente não queriam essa guerra. Foi arrastada pelo poder desses grupos de pressão sionistas, neste caso de Israel. Mas não sou só eu que digo isso. Há 3 dias a primeira-ministra italiana, Meloni, que está longe de ser pró-Irã, por exemplo, também disse isso. E isso foi dito pelo principal representante da Alemanha, foi dito pelo parlamento da Suécia.
Há muitas forças na Europa que estão vendo que, por um lado, não há justificativa possível, nem jurídica, nem moral, nem de nenhuma natureza, para justificar esse ataque. E depois as consequências que poderiam advir da agressão israelense e norte-americana ao Irã, de questões econômicas, evidentemente. Estamos falando que essa guerra, não só o fechamento do Estreito de Hormuz, que pode representar cerca de 20 a 25% do tráfego de hidrocarbonetos, mas também teria que somar o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb, esse estreito que liga o Oceano Índico ao Mar Vermelho, e, portanto, a saída para o Canal de Suez. Estamos falando que todos os países do Golfo poderiam se ver envolvidos, como já estão, mas de uma forma muito maior, que o Irã atacasse a produção de petróleo dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Catar, do Bahrein, do Kuwait, e isso paralisaria o mundo. Já não estaríamos falando que o barril de Brent superou 100 ou 200 euros, estaríamos falando de uma quantia de dinheiro que triplicaria os preços dos bens de consumo do Ocidente. Mesmo que fosse só por essa questão, que triste termos que nos apegar à questão econômica e deixar de lado a questão humanitária, a questão da justiça, a questão da verdade, como dissemos no começo. Mas mesmo que fosse só por questões econômicas, isso é um absurdo justificar um ataque que vai causar à Europa um aumento de preços como talvez nunca tenhamos visto. Mas além disso, há outro pano de fundo. Além disso, os que atacaram o Irã são aliados do Marrocos, que é inimigo da Espanha, que está reivindicando injustificadamente, mais do que reivindicar, eu diria que querem nos roubar territórios que sempre foram espanhóis. Sempre foram espanhóis antes da criação do Reino do Marrocos, então não podem reivindicar algo que nunca foi deles. Mesmo assim, Estados Unidos e Israel apoiam Marrocos militar e diplomaticamente diante da reivindicação sobre Ceuta, Melilla e as Canárias. Portanto, é inadmissível que governos europeus, especialmente o nosso, a Espanha, que é o mais importante para nós, podemos justificar um ataque a uma nação que é inimiga daqueles que querem tirar um pedaço do nosso território? Não tem nenhuma justificativa. É um verdadeiro absurdo. E você pergunta, por que isso acontece? Por causa da pressão desses grupos sionistas. O sionismo controla abertamente a política norte-americana. Já dentro dos Estados Unidos, não só no Partido Democrata, mas também no Partido Republicano, dentro dessa mistura indefinível que foi o MAGA, dentro do círculo mais próximo de Donald Trump, já existem muitas vozes. O responsável pela luta antiterrorista renunciou, justamente por essa questão. Houve altos militares norte-americanos que renunciaram ou foram demitidos porque disseram que essa guerra não faz nenhum sentido e que vai contra os interesses do próprio povo norte-americano. Essa é a situação, mas o poder desses grupos é tão grande que, claro, os Estados Unidos e Donald Trump, seja qual for o motivo sobre o qual não quero entrar, pois não conheço a situação, todos nós estamos pensando na questão da ilha de Epstein e esse tipo de coisa. Mas seja por isso ou por outras questões, a realidade é que esses grupos de pressão israelenses arrastaram os Estados Unidos e Donald Trump, logicamente, e querem arrastar muitos atores da região e a própria Europa. O plano deu errado. A França e o Reino Unido apoiaram inicialmente um ataque ao Irã, porque acreditaram na própria propaganda sionista que dizia que em 48 horas essa guerra estaria terminada. Quando viram que não era assim, a própria França, que havia enviado o porta-aviões Charles de Gaulle de propulsão nuclear, o retirou. E da mesma forma o Reino Unido. A Europa não tem nada a ganhar nesse conflito e muito a perder. É muito importante que as pessoas entendam isso dentro do Islã. Vou mudar um pouco de assunto, porque essa é uma análise que já tivemos aqui com o Rubem. Eu quero que as pessoas entendam um pouco que o Islã não é algo homogêneo. O Irã é uma teocracia xiita, certo? É um país de maioria xiita, onde o xiismo faz parte da política. Uma teocracia, eu não gosto da palavra, mas indiscutivelmente é um país confessional. Certo. Quais são as diferenças entre uma teocracia ou um governo confessional xiita e um sunita? Onde as mulheres ou os homossexuais têm mais chances de sofrer consequências, punições, sejam físicas ou penais, por mau comportamento sexual e outras questões? Na Arábia Saudita ou no Irã? A resposta curta é Arábia Saudita. Na Arábia Saudita existe uma imposição religiosa de tal ordem que não só o cristianismo está proibido. Sei que autoridades religiosas proíbem a Bíblia.
Para levar a Bíblia para lá, enviam folhas soltas de formas específicas, que são montadas clandestinamente, pois isso pode resultar em morte. Há castigos físicos, as penas hudud. Nada disso acontece no Irã. No Irã, a Bíblia é publicada a cristãos e constitucionalmente os cristãos estão representados. Há 5 cadeiras reservadas para as minorias religiosas na Constituição iraniana, e isso é praticado e é real, de tal forma que uma está reservada para os judeus, outra está reservada para os zoroastristas e 3 para os cristãos. Não são católicos, a maioria são armênios, há alguns anglicanos e, claro, caldeus. Essas 3 minorias possuem 3 cadeiras reservadas. Cristãos não enfrentam nenhum tipo de perseguição. E também não existem penas corporais no Irã há 40 anos. Tudo ao contrário do que existe em muitos países, em vários países de maioria sunita, entre eles o que você mencionou, a Arábia Saudita, judeus. Mas aqui a questão é que as narrativas contra o Irã vêm do que expliquei antes. A nacionalização dos recursos. A Arábia Saudita é um parceiro da Europa e, portanto, tudo o que acontece na Arábia vai ser enterrado, vai ser ocultado e não vai receber nenhum tipo de destaque. A Arábia realmente tem seus recursos explorados pelo Ocidente. Sim, e neste ponto gostaria de levantar uma questão, que é que todo o islamismo, a parte do Islã, que é o islamismo político que conhecemos, que deu origem a todos esses grupos terroristas, todo o islamismo, tanto os grupos terroristas quanto aqueles que incentivam esses grupos terroristas, como é o caso da Arábia Saudita, em questões econômicas, são ultraliberais. Essa é a explicação para que Bashar al-Assad fosse substituído por al-Sarraj agora na Síria. Essa é a explicação. Todo o islamismo que é financiado, ajudado, sustentado, justificado pelo Ocidente é ultraliberal na economia e sempre, absolutamente sempre, favorece a entrada de entidades, de corporações estrangeiras ou ocidentais para a exploração dos recursos. O xismo não aceita isso e por isso mantém nacionalizado. A Arábia Saudita, claro, desde o primeiro momento, desde a constituição do Reino da Arábia Saudita pela família Saúde, é um país em que o sobrenome da família real dá nome à nação. Veja, já não é uma teocracia, isso aí é praticamente uma propriedade privada. Desde o primeiro momento, Inglaterra e os Estados Unidos permitiram que a família Saúde constituísse a Arábia Saudita, com uma condição, que o pagamento do petróleo fosse feito em dólares. Essa é uma das pedras angulares para a sustentação, para a manutenção da existência do dólar. Podemos detalhar mais para melhor compreensão. Aqui não está em jogo apenas a preservação dos interesses de Israel, mas também, pelo que entendi, a preservação do dólar como moeda de troca no petróleo. Claro, desde 1944, com Bretton Woods e um pouco depois, ficou estabelecido que o pagamento do petróleo seria feito em dólares. E isso tem sido assim até a chegada, continua sendo assim em 99,9% das situações, mas desde o surgimento dos BRICS foi proposto que isso não fosse mais dessa forma. Pensou-se em uma moeda, pensou-se que cada país, que é o que começa a acontecer, cada país pague em sua moeda local em vez de dólares. E o Irã, que é um parceiro associado a esses BRICS, aceitou essa medida. Junto com isso, estão por trás a África do Sul, o Brasil, a Rússia, a China, claro, a Malásia, a Arábia Saudita flertou com essa situação, foi chamada e sofreu uma reprimenda do Ocidente, porque essa é a pedra angular da sustentação do dólar, que o petróleo tenha que ser pago em dólares. Todos esses países, China, África, Irã, Rússia, quem colocou essa questão em dúvida? Você está perguntando se no final, se o resultado da guerra fosse a destruição das estruturas do Estado do Irã, isso se imporia com mais virulência. Claro que sim. Uma das consequências que essa guerra pode trazer, essa guerra vai trazer muitas consequências. Uma delas vai ser talvez que as nações que sustentaram e que sustentam a República Islâmica se posicionem com muito mais segurança e força. O pagamento do petróleo nas moedas locais, não só em yuans, mas que cada um pague em sua própria moeda, são consequências que, quando falo do Ocidente, falo dos Estados Unidos e de Israel, eles não podem tolerar. Talvez, as nações que sustentaram a República Islâmica se posicionem com muita segurança e força. Aqui, isso não é apenas uma questão territorial, não é uma questão
as pessoas têm a percepção de que isso precisa acabar com a destruição dos ayatolás porque eles reprimem as mulheres. Esse é o nível da pessoa média. Então, o que eu gostaria, Carlos, é de uma mensagem clara e concisa para essas pessoas, para que entendam que isso vai muito além. Porque todas essas questões que nos falaram sobre democracia, direitos humanos, homossexuais, sobre a mulher, são distorções. Muitas vezes baseadas em fatos reais, mas ampliadas e distorcidas. A mulher não sofre nenhum tipo de opressão no Irã. Quando eu digo nenhum tipo de opressão, é nenhum tipo de opressão. Não há nada que justifique que possamos dizer que a mulher é oprimida. O pano de fundo é outro. Tudo isso são iscas, são justificativas para que a população, com essas narrativas, justifique e aceite que esse ataque aconteça. Vimos vídeos de pessoas conhecidas. Anteontem eu estava pensando em um vídeo do Indongo que eu conheço pessoalmente, já trabalhei com ele em uma emissora de TV. É uma pessoa contra quem não tenho nada, muito pelo contrário. Eu o considero mais do que um colega dos meios de comunicação. Ele não faz a menor ideia. Ele absorveu todas essas narrativas sem nenhum tipo de filtro. Ele acredita que as mulheres são oprimidas, que os homossexuais são enforcados em guindastes, que é uma teocracia, esse tipo de coisa. E ele fez um vídeo, estou usando ele como exemplo, porque ele fez um vídeo há 2 dias dizendo que aceita pagar mais pelas coisas só para que o regime dos ayatolás caia. Ele nem sabe do que está falando, ele não sabe o que é um ayatolá, não sabe o que é o Irã, não sabe o que é a Revolução Islâmica, nem o xiismo, mas tanto faz. O poder dos meios de comunicação fez com que o cidadão comum veja o Irã como o maior exemplo do mal. E, portanto, toda a luta e as consequências que derivarem dessa luta para derrubar o Islã, o xiismo e as estruturas do Estado do Irã vão ser justificáveis. Como se pode dizer isso para as pessoas? Uma mensagem clara. Que não se está lutando por isso, está se lutando para que os Estados Unidos e o Ocidente, por um lado, tenham a possibilidade de chegar e lucrar com esses recursos. Porque por trás disso está a construção do grande Israel, que Israel não tenha nenhum freio na região, e portanto possa anexar, como está dizendo nesses dias, 1/3 do Líbano, anexar a Cisjordânia, avançar ainda mais, já que já possui vários territórios na Síria, chegar até Damasco de fato. E por trás disso estão essas duas questões, que resultariam em outros problemas, porque teríamos que falar da Turquia e da reação da Turquia se isso fosse realizado. Eu acredito que isso não vai acontecer porque o Irã não vai cair. A verdadeira justificativa é criar esse grande Israel e explorar os recursos. E esqueçamos questões de mulher, homossexuais, democracia, pois não é sobre isso. Porque quero te fazer uma pergunta. Vou me colocar no lugar da pessoa, como você disse, Humbertran. Por que é ruim que se crie esse grande Israel se Israel é a única democracia do Oriente Médio? É o único lugar onde os direitos dos homossexuais são respeitados. É o único lugar onde a mulher pode votar, se alistar. Essa é a retórica. Quero que você me justifique por que seria ruim se o Irã caísse e se ao final se formasse o grande Israel. Porque os valores judaico-cristãos devem prevalecer. Isso seria para ganhar ponto depois. Divalga a ironia. Todo mundo que me conhece sabe que não. Bom, começar dizendo que Israel não é a única democracia da região. Todos os países que historicamente a cercaram, Líbano, Síria, Jordânia e Egito, foram democracias. Tiveram parlamentos, partidos políticos, eleições, constituição e tudo mais. Eu coloco em sérias dúvidas, que Israel seja uma democracia. E a constituição desse grande Israel, eu parto do princípio de que Israel é um país ilegítimo, ilegal, que utilizou o terrorismo. E que não tem razão de existir. Desde 1948, quando foi constituído, tem sido a ilegalidade encarnada em um Estado. Que mantém 17 resoluções das Nações Unidas, em que são instados a parar de roubar água, praticar segregação, cometer genocídios e esse tipo de coisa. A ampliação desse microespaço que é Israel, a entidade sionista, para uma esfera muito maior, será a ampliação de todas essas coisas que tem feito desde 1948. Neste momento, no Líbano, sobre o qual não se fala muito por causa da situação no Irã, está sendo praticado genocídio. 700 mil pessoas foram deslocadas. O número de mortos, eu não sei se já passa de 2.000 ou 3.000 e estão atacando os cristãos dentro do território de Israel hoje. Quando falávamos dos cristãos no Irã, não há nenhum comunicado de nenhuma igreja, nem armênia, nem evangélica, nem caldeia, sem ser ortodoxa, contra a situação dos cristãos no Irã.
mas existem vários comunicados de vários patriarcas orientais sobre a situação dos cristãos. Os cristãos seriam varridos desse grande Israel, assim como estão sendo varridos do Líbano, da Palestina e do próprio solo israelense. Assim, a criação de um espaço muito mais amplo seria o desenvolvimento dessas políticas em um espaço muito maior. Ao falar do Grande Israel, referimos-nos ao território do Eufrates ao Nilo, sonho onírico de algumas pessoas. Estamos falando da metade do Iraque, toda a Síria, todo o Líbano, toda a Palestina, toda a Jordânia, um pedaço da Arábia Saudita e um pedaço do Egito. Seria um absurdo monumental. Mas além disso, se isso não bastasse, seria o fim do Oriente Médio. O Oriente Médio é outra coisa. Se eu me apaixonei pelo Oriente Médio, é porque ele tem características muito claras e fundamentais. E tudo isso acabaria porque Israel é um estado monorreligioso, é um estado étnico-religioso. Isso acabaria com o Oriente Médio. E para a supressão da existência do Oriente Médio, passa pelo aniquilamento ou expulsão de todos que não sejam judeus, entre eles os cristãos. O judeu-cristianismo, permita-me dizer de forma irônica, você trouxe esse termo à tona, mas é preciso dizer que nunca existiu o judeu-cristianismo. O judeu-cristianismo é um termo do século XIX que foi criado no centro da Europa para que os cristãos facilitassem a atuação do movimento sionista. Chegamos 2000 anos atrasados a essa discussão porque entre São Pedro e São Paulo essa questão já foi colocada em debate. Se o cristianismo era um cumprimento do judaísmo ou se era outra coisa que não tinha nada a ver. São Pedro defendia as teses judaizantes. São Paulo, que era de origem e cultura grega, defendia que era algo totalmente novo e que rompíamos com o judaísmo. Chegaram até mesmo a brigar fisicamente São Pedro e São Paulo. Eles não eram cavalheiros de um clube de Cambridge, mas chegaram às vias de fato e prevaleceram as teses de São Paulo. Portanto, a todos aqueles que falam do judaico-cristianismo, recomendo que leiam São Paulo, que leiam as cartas a todas as igrejas, aos Coríntios, a Éfeso, a Tessalônica. A mensagem do cristianismo rompe com o judaísmo. A ideia de judaico-cristianismo foi inventada no século XIX para favorecer interesses próprios, algo com que não concordo. Carlos, queria te perguntar sobre o Islã, pois hoje nosso foco está muito disperso. Atualmente, muitos veem o Islã como inimigo do Ocidente, usando essa retórica para justificar ações no Oriente Médio, alegando que eliminar o Irã acabaria com o terrorismo, como se o Irã fosse o financiador. O Islã é o inimigo do Ocidente? O Islã não foi o inimigo do Ocidente, foi em algumas fases da história. Lembramos a enorme expansão do Islã no século VIII que nos afetou, toda a Península Ibérica caiu sob o domínio islâmico. Os Balcãs, territórios, a ilha da Sicília, Chipre, territórios europeus, caíram sob o domínio islâmico. O desenrolar da história foi o que todos conhecemos. Hoje em dia, o Islã não é o inimigo da Europa. O inimigo da Europa é justamente quem nos faz acreditar que o inimigo é o Islã. Existem países de maioria islâmica que são nossos inimigos? Antes eu falava sobre o Marrocos, não falamos sobre a Turquia, sobre como a Turquia nos inundou com pessoas extra-europeias durante a guerra na Síria, abrindo e fechando a torneira da imigração, assim como o Marrocos também faz, aliás. Ou seja, existem países de maioria islâmica que são inimigos da Europa ou da Espanha, mas o Islã como conceito não é. Antes você dizia, e dizia muito bem, que um erro é ver o Islã como algo monolítico, como uma foto fixa, como algo sólido. E que não tem, interpretações ou países onde seu contexto cultural não fosse completamente diferente. Que isso é o que em muitas ocasiões falo dessas questões de como o contexto cultural prevalece sobre a religião, de tal forma que resultam em sociedades enormemente diversas, a ponto de haver países de maioria islâmica que não são inimigos da Europa nem da Espanha, que conviveram com o cristianismo. Estou falando do Líbano, da Síria histórica, da Jordânia, da Palestina, do próprio Irã e de outros países que realmente impuseram categorias culturais que fazem com que o Islã possa ser utilizado como um perigo. Indubitavelmente, dentro do Islã existem escolas corânicas. Há 4 no mundo sunita. Há uma escola corânica própria do xiismo, que deram formas completamente diferentes, a ponto de existirem formas islâmicas que são plenamente compatíveis com o Ocidente. Por exemplo, esse xiismo nunca será inimigo da Europa. A Europa já teve momentos em que teve uma fortíssima relação de boa vizinhança com o Islã.
Desde já recomendo a relação que manteve Carlos Magno, pouco suspeito nesse assunto, com o sultão da Palestina, ou São Francisco com o sultão do Egito, com o do exército fatímida naquele momento. Existem várias formas do Islã, e essa mensagem é importante, pois poderiam ser aliadas da Europa. Fortíssimos parceiros e aliados da Europa. Já outros, independentemente de serem muçulmanos ou não, não são assim. O caso do Marrocos sempre será uma pedra de toque e um inimigo da Espanha por várias outras questões. Tem sido assim ao longo da história. Então, dizer que o Islã é o inimigo é uma ideia que está por trás dessas narrativas, que é promovida por isso. Esses grandes lobbies sionistas tentam nos influenciar sobre esse tema, entre outros motivos, para justificar ataques sistemáticos à região. Existe um orientalismo dentro do Ocidente que nos faz acreditar que essa parte do mundo é selvagem, que o Islã é violento. Bem, essas partes do mundo, Irã e Ásia Ocidental, a Síria histórica, são berços da civilização humana. Isso deveria ser lembrado em primeiro lugar. E com relação ao terrorismo, o terrorismo jihadista, como é chamado aqui, essa palavra nem existe, é um neologismo ocidental, foi uma criação do Ocidente. Os talibãs são uma criação ocidental. A Al-Qaeda é uma criação ocidental. Tahrir al-Sham foi e é uma criação ocidental. O Estado Islâmico foi uma criação ocidental. E no caso do Irã, o Irã é um país que sofre com o terrorismo. Não só não o fomenta, como também sofreu o terrorismo em seu próprio território, com esses mujahidin do povo iraniano, que tiveram conivência com partidos políticos do nosso país, aqui da Espanha. Qual? Bem, foi publicado pelo El País, para que nem eu nem você recebamos nenhuma reprimenda cibernética ou legal. Um fundador do partido Vox teve uma relação muito próxima com a responsável pelos mujahidin do povo iraniano, que é um grupo terrorista com mais de 1000 mortos no Irã, que estão proibidos em todos os países do Oriente Médio. E não só isso, na Guerra da Síria, eu estive na Guerra da Síria e fiquei bastante tempo lá. Eu vi a conquista de Assal no Líbano pelo Hezbollah contra o Estado Islâmico, estive no Iraque. Hezbollah e Estado Islâmico? Tiveram conflitos, sim, claro. É que o Hezbollah é considerado uma organização terrorista. Nos Estados Unidos, em Israel. Na Europa, o Hezbollah é considerado terrorista apenas o seu braço militar. O partido não. O Hezbollah é um... Mas vamos encerrar o outro assunto. O Irã lutou contra o terrorismo na Guerra da Síria. O general Qasem Soleimani, assassinado e reconhecido por Donald Trump, era o principal arquiteto da luta antiterrorista no Oriente Próximo. Ele defendia os cristãos e eliminou o Estado Islâmico de praticamente todo o Iraque. Quem lutou e sofre com o terrorismo é o Irã. Quem financia e paga o terrorismo é o Ocidente. Sobre intenções, eu já antecipava essa questão, pois previa que poderia surgir, já que o islamismo, em todas as suas formas, sempre foi ultraliberal em questões econômicas. Na Guerra da Síria, o objetivo era destruir as estruturas do Estado sírio batista de Bashar al-Assad. Certo? Quando você fala de islamismo, faz uma distinção clara em relação ao Islã? Sim. O Islã é a religião. Quais são essas duas diferenças? O Islã é a religião que todos nós, de uma forma ou de outra, muito ou pouco conhecemos, sabemos que existe. E o islamismo é uma interpretação que surge de uma escola sunita muito específica, que é a escola Hanbali. Existem 4 escolas. Salafistas, certo? Wahhabistas. O salafismo. Sobre essa questão também há equívocos. Uma coisa é o salafismo. O salafismo seria o retorno às origens, aos fundadores. Isso aconteceu em todas as religiões, principalmente nas monoteístas. Os franciscanos, de certa forma, representavam o retorno às origens do cristianismo, à pobreza de Cristo e esse tipo de coisa. O salafismo é o retorno às origens, a viver como Maomé ensinou no Islã a viver. Isso em si não implica nenhum problema nem é algo pernicioso. O que acontece é que a interpretação do Islã, dos textos corânicos, de uma maneira literal, descontextualizada, rigorosa, levou à criação de uma escola própria dentro do Islã, que é a escola Hanbali, que derivou em uma interpretação dessa escola, nas mãos de Wahhab no século XVIII, que resultou no que hoje conhecemos como o wahhabismo, que vem desse tronco. E isso seria um dos ramos do islamismo, a imposição de um Islã descontextualizado, rigoroso, literal. No embalo disso, também se espalha uma interpretação do Islã da Irmandade Muçulmana, que surge no Egito nos anos 20,
que tem a finalidade, a mesma que o wahhabismo, de impor um Islã muito específico, rigoroso e descontextualizado. O wahhabismo se diferencia da Irmandade muçulmana por usar a violência de forma sistemática. O wahhabismo é o que dá origem a todos esses grupos terroristas que mencionei antes, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, etc. E a Irmandade muçulmana aceita o jogo democrático. A Irmandade muçulmana que tem como objetivo a implantação de uma sharia muito estrita e específica. Utiliza o jogo democrático, cria instituições de caridade, forma partidos políticos. São os partidos políticos que existem na Europa e na Espanha. Existem partidos da Irmandade muçulmana que aceitam o jogo democrático e tentam se impor, mas que, se chegar o caso de verem que não podem se impor através da democracia, utilizam a violência. Exatamente igual. Na Síria tentaram 2 vezes, no Líbano em alguma ocasião, estão proibidos na Rússia, no Irã, claro, agora até na Síria, porque o que existe na Síria é algo ainda mais grave do que a Irmandade muçulmana. E isso é o islamismo, o islã político. Em qualquer livro de islamologia é chamado de islã político. É a interpretação descontextualizada e rigorosa dessa leitura do Alcorão. Que além disso se denominam como políticos religiosos e colocam a política acima da religião, por isso é o islã político. Eles querem impor coisas que o Islã, como religião, em princípio não pretende impor. Voltando ao tema do Hezbollah, não, que era uma pergunta que eu precisava fazer. Ou seja, é mentira. Teve conflitos com o próprio Estado Islâmico, assim como o Irã. Claro. E a Síria? Ou seja, toda essa região esteve em guerra constante contra o Estado Islâmico. E como o Estado Islâmico surgiu? Quem deu armas para eles? Quem os treinou? Porque, claro, se a gente para pensar friamente e diz como é possível que esse pessoal tenha feito isso, tenha se militarizado desse jeito, para isso é preciso muito dinheiro, muitos recursos. Como surgiu o Estado Islâmico? Bem, por um lado, já tendo feito a distinção entre Islã e islamismo, é o islamismo que atenta contra o Islã. Sempre se fala aqui de jihadismo, e que esse islamismo foi criado para atentar contra o Ocidente. O islamismo quer implantar essa visão descontextualizada do Islã. E o grande inimigo são os próprios muçulmanos que não aceitam sua visão tendenciosa, rigorosa e literal. Foi por isso que eu disse antes que o Irã sofreu com o islamismo e o terrorismo. E o Hezbollah, o general Qassem Soleimani e todas as forças xiitas lutavam contra esse islamismo, claro, e não só xiitas, mas também do eixo da resistência. Havia ainda a Síria de Assad, que não era xiita. E outros grupos. A Síria de Assad era sunita? Sim, a Síria de Bashar al-Assad era laica, mas sem dúvida era um país laico, onde existia uma pluralidade religiosa absoluta. O cristianismo tinha uma influência total. O presidente do parlamento, quando eu fui, era cristão, os cristãos faziam parte da sociedade síria, hoje já não, graças ao Ocidente e a esse islamismo. E todo esse eixo de resistência luta contra o islamismo, porque vem nesse islamismo uma heresia, que se alguém é muçulmano tem que ver esse islamismo como uma heresia. Quem funda esse islamismo do Estado Islâmico? Foram os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, Israel e a Turquia. Basicamente, são eles que dão forma a esse monstro que foi o Estado Islâmico. Lembremos dos vídeos em que degolavam cristãos, mergulhando pessoas em gaiolas em óleo fervente, colocando uma granada na boca das pessoas, esse tipo de coisa. Isso foi graças ao Ocidente, para destruir as estruturas do Estado da Síria. A guerra da Síria é muito complexa, mas ali se encontraram todos os interesses do Ocidente, do Oriente, de cima e de baixo, desde a Turquia até a França, passando pelo Reino Unido, Israel, todos, Arábia Saudita, Catar, claro, para destruir a Síria e criar outra coisa que pudesse facilitar para as grandes corporações. Para extrair seus recursos. Esse é o islamismo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, que é o que existe hoje, de certa forma uma deformação do Estado Islâmico, é o que governa hoje a Síria. Era o desejo do Ocidente para essa parte do mundo. E agora mesmo está lá um ex-membro da Al-Qaeda, um ex-alto comandante da Al-Qaeda, e ele entregou todos os recursos da Síria, entregou-os ao Ocidente, e por isso o Ocidente não diz nada, e agora nós ficamos em silêncio. Exato, essa é a explicação. Qual o grau de engano que enfrentamos, Carlos? Bem, o nível de engano é absoluto. Lembremos, na Guerra da Síria dizia-se que Bashar al-Assad atacava sua própria população, mas não mencionavam que ele combatia o Estado Islâmico. ele lutava contra o Estado Islâmico. Quem realmente enfrentava o grupo, como vi pessoalmente, era o Hezbollah.
Irã e Rússia tiveram na primeira parte da guerra um papel muito importante para lutar contra o Estado Islâmico. Os russos se empenharam muito. No último capítulo, eles recuaram e facilitaram o que aconteceu, mas eu estive lá, nos anos de 15, 16, 17, 18, 19, 20, até 24 foi assim o apoio russo. E foram os Estados Unidos que eu vi que não só financiaram o islamismo do Estado Islâmico, mas também estavam em sintonia para atacar as forças do exército árabe sírio. Eu vi como a coalizão antiterrorista, anti-jihadista contra o Estado Islâmico bombardeava. E o Estado Islâmico atacava as posições do exército árabe sírio em perfeita sintonia. Eu vi isso. Qualquer um no Oriente Médio sabia disso. Tô te dizendo, até o padeiro da esquina. Lembro de conversar com um padeiro em Damasco que dava uma lição de geopolítica. Isso era o que existia, e nesse contexto foi quando vi, pela tomada de determinados vilarejos pelo Hezbollah contra o Estado Islâmico, e sofrendo muitas baixas. O Hezbollah fez um fogo. Isso vai soar como heresia diante da massa alienada que vai nos assistir. Mas o Hezbollah sofreu muitas baixas para que o jihadismo não venha para a Europa. O Hezbollah nos defendeu. O que é o Hezbollah? Porque muita gente pode pensar que aqui, o Líbano é outro país que tem sido um ator, como você disse muito bem, em todo esse conflito. Muitos evangélicos que acreditam que o povo escolhido de Deus tem direito à terra vão achar isso muito triste. Isso não vai bater com o que eles acreditam. A retórica é que Israel tem direito de existir e que Israel está lutando pela Europa. É o escudo do Ocidente. Essa é a retórica. Tento destruir isso, mas vai sair caro, pois estou ganhando muitos inimigos. Recentemente postei um story e perdi vários seguidores. Hoje você vai perder mais. Não acho, porque estamos fazendo uma análise bastante séria, mas no final das contas a verdade só tem um caminho. E se isso implicar ter perdas pessoais financeiras, que seja o que Deus quiser. Eu vou para o túmulo tranquilo, sabendo que pelo menos lutei para que a verdade prevaleça. Como Israel se desenvolve, como ele lida com seus principais vizinhos, Cisjordânia, Síria, Líbano. E vamos falar sobre o Hezbollah. Israel sempre teve um problema de vizinhança com os demais vizinhos. É verdade que os sionistas vão dizer que foram atacados. Bem, desde o primeiro momento, desde que Israel foi constituído em maio de 48 no dia seguinte, a nação árabe, que era chamada assim na época, atacou e perdeu as guerras sucessivas. O Egito foi definitivamente neutralizado em 79 com os acordos de Camp David. Mas para isso precisaram tirar Nasser, sobre quem diziam o mesmo que hoje falam dos políticos da região e do Irã, era o que diziam de Nasser na época. Com a Síria manteve desde 73, desde a Guerra de Outubro, a Guerra do Yom Kippur, como é conhecida aqui, continuavam sem assinar a paz. A Síria de Bashar al-Assad nunca assinou a paz com Israel, e a questão do Líbano. Cada país teria sua própria problemática, embora toda a problemática esteja relacionada à existência ilegal e ilegítima de Israel. A questão, como vamos focar na questão do Líbano? O Líbano teve uma guerra. O Líbano era a Suíça do Oriente Médio. O Líbano era um país. Beirute era a Paris do Oriente Médio. Claro. Ainda resta algum bairro em Beirute onde a arquitetura nos lembra como deve ter sido aquela Beirute. Hoje, tristemente, depois da guerra e de muitas outras coisas, está se construindo ao estilo do Golfo Pérsico com edifícios horríveis de vidro e esse tipo de coisa. Mas ainda resta o bairro armênio e ainda resta algum bairro em Beirute que nos lembra e nos mostra o que aquilo foi. Houve uma guerra de 75 a 90 em que Israel esteve envolvido, chegou até Beirute e no calor dessa guerra, em 82 foi criado o Hezbollah. O Hezbollah foi criado pelo Irã. Sob a direção do Irã, é criado um movimento que surge de partidos anteriores, como o Partido Amal, por exemplo, libanês da população xiita. Ainda se pensa que a maioria da população do Líbano é cristã, maronita, que são de rito oriental, mas estão sob a obediência de Roma. Mas isso já não é assim há muito tempo. A minoria majoritária no Líbano são os xiitas, já faz muito tempo, talvez desde os anos 80. Toda essa minoria xiita forma um bloco político entre a Amal e o Hezbollah, que é um partido, em princípio, é um partido político que tem suas milícias. E alguns vão perguntar, por que um partido político tem milícias? E é isso que na Europa é conhecido como terrorista. Os partidos políticos do Irã, do Líbano naquela época tinham milícias. O Partido Social Nacional Sírio, os maronitas, tinham suas milícias.
Várias milícias nesse sentido. O Kataeb tinha as falanges libanesas, que tinham seu braço militar, e o Hezbollah também. O que acontece é que, terminada essa guerra em 1990, foi acordada a paz na cidade saudita de Taif, e o Hezbollah não aceitou a desmilitarização. Não aceita a desmilitarização porque sabe que futuros ataques israelenses ao Líbano vão acontecer. E cria um partido político, essas milícias e um braço assistencial. Muita gente não conhece o verdadeiro valor que o Hezbollah tem em questões assistenciais, não só de hospitais ou para os mais desfavorecidos, mas também porque tem bancos de sangue. Eles têm uma rede de supermercados, porque possuem território onde dão trabalho aos libaneses e vendem esses excedentes agrícolas em supermercados do próprio Hezbollah. Durante o coronavírus, eles fizeram um trabalho assistencial que nem o próprio Estado libanês conseguiu realizar. Por isso se fala que o Hezbollah é um Estado dentro do Estado. Frequentemente, as forças armadas do Hezbollah superam o exército libanês. Eu vi o aeroporto de Beirute, o Rafid Hariri, onde a defesa, a guarda e a proteção do aeroporto são realizadas por forças do Hezbollah. Esse é o contexto, mas a verdade é que eles se formam em 80 e 2 em 85. Eles fazem seu manifesto, que é um manifesto aos deserdados do Líbano e do mundo, onde se descrevem como uma força xiita. Eles querem um Estado confessional xiita, o Hezbollah, sobre esse pano de fundo multirreligioso que é o Líbano, mas eles nos ocultam. Em 2005-2006, eles fizeram um segundo manifesto onde renunciam a tudo isso, e isso lhes rendeu uma enorme simpatia da população libanesa. Primeiro porque já os havia defendido em 2006 na Guerra dos 33 Dias contra Israel. Além disso, abandonam a confessionalidade xiita para se tornarem um partido nacional. E muitos cristãos entram no Hezbollah, e eu vi na cidade do Líbano, onde há um monumento à Virgem de 3.040 metros que o protege. O Hezbollah eu vi perto da fronteira com a Síria, como o Hezbollah reconstruía igrejas. Eu vi como há pessoas cristãs que fazem parte do Hezbollah. O Hezbollah transcendeu. Partindo daquele pressuposto xiita e de criar um Líbano confessional para ser um partido nacional onde entende que os cristãos são parte do Líbano. E muitos cristãos, claro, todos os do sul, que a maioria é xiita, mas há muitos cristãos no sul, até o ABK, até Bakbel, se unem em torno do Hezbollah. E isso é o que nos é ocultado. E nos dizem que o Hezbollah é igual ao Estado Islâmico e nos dizem que o Hezbollah é um grupo terrorista. O Hezbollah é um grupo de resistência contra Israel. Jamais o Hezbollah vai atacar nenhum outro país. Carlos, discutimos vários conceitos aqui. Que se repetem muito, xismo e sunismo. Como especialista no Islã, você pode diferenciar claramente ambos em relação à origem e à situação atual? Tem uma origem histórica quando Maomé morre, em 632, pois surge a questão: quem vai suceder Maomé? Até aqui tudo faz sentido, e existem duas interpretações. Alguns acreditam que o sucessor de Maomé deve ser escolhido entre todos os crentes da Ummah. E esses vão ser os sunitas, porque seguem a Sunna, a tradição. Mas há um pequeno grupo que acredita, por questões que não vêm ao caso. Que ele disse expressamente a Ali que o sucessor de Maomé tem que sair da família do profeta, a Ahl al-Bayt. Os seguidores desse pensamento são os xiitas, porque se constituem como o Shiat Ali, os seguidores de Ali. Esta é a origem histórica. É preciso contar que prevalece Abu Bakr, do lado sunita. Depois virão mais dois sucessores, são pessoas muito idosas. Abu Bakr deveria ter em torno de 80 anos. Nesse momento, os sucessores Uthman e Omar, que também o sucedem. E o quarto califa será Ali, mas Ali é assassinado. No solamente esto, E o que era da família do profeta era o genro e primo de Maomé. Com isso, sendo da família do profeta, ele é assassinado. E não só isso vai causar uma comoção dentro do Islã e explicaria essa divisão. Mas mais adiante, alguns anos depois, seu filho Hussein vai se rebelar contra a injustiça e contra a mentira. de los omeyas.
Em Karbala, em uma cidade do Iraque, com 30 e poucos seguidores, diante de um exército de milhares de seguidores, ele iria morrer, logicamente, sabendo que ia para a morte por defender a memória de Ali, por estar contra as injustiças cometidas pelos Omíadas. Ele morre nesse momento e aí se produz uma cisão, embora nenhuma das partes vá reconhecer isso, porque o Islã não pode reconhecer nenhum tipo de cisão. Vai se produzir de fato essa diferença entre o xiismo e o sunismo. Esses seguidores de Ali e de Hussein, eles vão criar a primeira escola corânica, a escola Jafari. Depois viriam as demais interpretações sunitas, e eles vão criar um corpus teológico próprio. De tal forma que eles criam uma proto-hierarquia religiosa. Por quê? Porque eles entendem que enquanto os sunitas simplesmente apelam à leitura do Alcorão e cada um tira sua própria conclusão, os xiitas entendem que tem que haver uma pessoa que dirija a comunidade e que explique a eles a mensagem do Islã. Como algo parecido ao que poderia ser a Igreja Católica no cristianismo ou a ortodoxa. Algo parecido. Son Daí os ayatolás, isso para Endongo e para todos que não sabem o que é um ayatolá. É quem interpreta, é o cargo supremo dentro do xiismo que interpreta a mensagem do Islã. Isso já de fato causa uma ruptura enorme, um cisma, se quiser, seria mais correto dizer. E além disso, vão poder explicar qualquer fenômeno. Situação para o crente, o sunismo fica preso às interpretações que até aquele momento haviam sido feitas. E eu digo isso porque, por exemplo, relacionando com a questão do Irã, é muito importante porque tudo é colocado a partir do momento em que a República Islâmica é constituída. Eles discutem se o caviar é haram ou halal, se é permitido ou não comê-lo, se é permitido ter cinemas. E a energia nuclear, e então o Irã e o xiismo. Ele concluiu que a energia nuclear não pode ser desenvolvida para fins bélicos, e quem disse isso foi Khomeini. E Khamenei emitiu uma fatwa em 2004 sobre isso, com o que descartamos o perigo nuclear do Irã. O perigo nuclear é atribuído a qualquer inimigo de Israel. Há uma semana da bomba nuclear, Claro, e deram origem a duas sociedades completamente diferentes, e é por isso que no Tisma existem países xiitas. Estima-se que em torno não há nenhum censo a respeito, mas estima-se que cerca de 20% do mundo islâmico são 45 nações. 1,5 bilhão de pessoas, então cerca de 20% desses são quiitas. São maioria apenas no Irã, claro, no Bahrein, no Azerbaijão, no Iêmen, no Iraque atualmente e no Líbano atualmente. Depois há outras comunidades importantes no sul da Arábia Saudita e em outros países, mas esses são de maioria xiita. Os xiitas representam cerca de 20% do Islã, e o xismo faz parte do Islã. Sim, pode ser que eu aproveite para retomar o fio da conversa, que poderia ser um aliado do Ocidente, porque no final vemos que, viajando para os países xiitas, que a mensagem e a prática da teologia xiita são muito parecidas com o mundo católico, muito diferentes da prática da Arábia Saudita, muito diferentes da África subsaariana, muito diferentes do Sudeste Asiático. Isso deu origem a uma forma de Islã inteiramente única, comparável ao Ocidente, respaldada por uma tradição cultural milenar. Não podemos esquecer que o Irã tem 3.000 anos de Islã. E esse pano de fundo cultural de que falei no início filtrou essa vertente xiita do Islã, deu uma forma xiita. Além disso, não só xiita, mas também um xismo persa. Se me permite a expressão, que é diferente do xiismo que podemos ver em outros lugares do mundo. Por exemplo, por curiosidade, no Líbano as mulheres xiitas usam camiseta e mini-saia. Mas isso na cultura persa não acontece, porque elas não têm essa tradição de usar esse tipo de roupa. Ou é muito diferente do xiismo que se vive no Iêmen. Totalmente diferente, porque esses contextos culturais marcaram de forma definitiva, acima da religião, os usos e costumes de cada país. e o sunismo, que particularidades ele tem? Porque focamos muito no xiismo e eu quero falar um pouco mais sobre o sunismo. Desenvolve 4 escolas. De uma dessas escolas nós já falamos antes. A Hanbali, que se desenvolve basicamente na Arábia Saudita e em alguma outra região do Oriente Próximo, dá origem ao que conhecemos como jihadismo. Depois houve uma grande escola Maliki na África que proporciona um islamismo bastante.
Suave, muito mais suave talvez seja o islamismo Shafi do Sudeste Asiático. E teologicamente deram origem a um islamismo que permite que cada pessoa, através da leitura do Alcorão, se restrinja àquele islamismo histórico pregado por Maomé, e após sua morte não evoluíram. Já o islamismo xiita evoluiu. Para mim, talvez essa seja a grande diferença entre o sunismo e o xiismo. O islamismo xiita foi explicando os avanços da história, enquanto o sunismo não. Mas acima de tudo, e independentemente das escolas, temos, insisto, os contextos culturais. E então o islamismo em um país onde não teve contextos culturais. Estou falando, por exemplo, da África subsaariana, onde se pratica a ablação, a mutilação genital das mulheres. Essas questões que vemos sobre os casamentos infantis, uma série de coisas, as vestimentas, a burca. No Afeganistão, uma série de elementos que eram culturais pré-islâmicos continuaram sendo mantidos, mas são atribuídos ao islamismo. Todos esses elementos são usados contra o islamismo, mas não são islâmicos, e sim costumes que prevaleceram. São questões anteriores à chegada do islamismo. E que o islamismo, nesses contextos culturais, permitiu isso, e é preciso distinguir isso claramente, porque senão vamos acabar nos equivocando. De acreditar que a burca é islâmica, que a ablação do clitóris é islâmica, que o casamento infantil é islâmico. E nada disso existe no islamismo. O que existe são países de maioria islâmica com um contexto cultural nulo ou inexistente. Então, por que você afirma que o xismo tem possibilidades de ser um grande aliado do Ocidente e não faz a mesma afirmação em relação ao sunismo? Bom, primeiro por questões geográficas, geopoliticamente, nunca vamos ter uma guerra com o Irã, nunca tivemos por questões de distância. Nossos interesses e nossos problemas são totalmente distantes e não vamos ter. E todos os países que eu destaquei onde está o xiismo, não vamos ter problemas com o Azerbaijão, eles estão muito longe e não vamos ter problemas com eles. Mas, em segundo lugar, do ponto de vista teológico. Quando as crenças e as práticas não são tão distantes do catolicismo, veja a festa de Ashura. Eles fazem até rituais, a maior festa Tita, em memória da morte de Hussein em Karbala. Eles fazem procissões semelhantes às da Semana Santa. E sei que serei criticado por dizer isso, mas é verdade. Eles têm, assim como nós fazemos na Semana Santa, momentos de penitência muito parecidos. Nossa cosmovisão com o xismo é parecida na questão do fim dos tempos. Para eles, tem que haver um retorno. Depois de Hussein, continuaram existindo califas, e o 12º se ocultou, desapareceu, e eles esperam a vinda desse califa, que é o Mahdi, que virá juntamente com Jesus Cristo para instaurar o paraíso na terra. Sua defesa da figura de Maria, a Virgem, sua defesa do próprio Jesus. Que sem reconhecer obviamente seu caráter divino, eles reconhecem uma série de coisas que nem o próprio sunismo reconhece. E com isso estou falando do Hezbollah também, do Ansar-Allah no Iêmen, do Irã. Claro, eles têm toda uma cosmogonia muito semelhante ao mundo católico, e até mesmo a praxis disso. A fenomenologia religiosa se concretiza em questões que nos remetem a semelhanças com o catolicismo da Espanha dos anos 40 ou 50. Por exemplo, a vida na Espanha dos anos 40 ou 50 não é muito diferente da vida no Irã atual. Há elementos indiscutivelmente que as diferenciam, como o não consumo de álcool ou qualquer outra particularidade. Mas a cosmovisão da Espanha tradicional, do mundo católico e do mundo tita atual é muito parecida. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que a imigração islâmica ou a de quem professa o Islã é compatível com um Ocidente cada vez mais laico, cada vez menos identitário, cada vez mais afastado da espiritualidade? Existem duas circunstâncias pelas quais o Islã cria um efeito refratário. Uma é a história. A Espanha se constitui lutando contra o Islã. Isso faz com que, quando vemos o Islã, fiquemos em alerta. E a segunda, a imigração a qual você faz referência, a Espanha está sofrendo e já sofreu de repente com a imigração que temos.
Uma grande parte dela é de origens culturais de maioria islâmica, estou falando nesse aspecto, a maioria é marroquina, depois argelina, depois senegalesa e depois de Bangladesh. São universos culturais muito restritos que causam uma problemática bastante evidente. Relacionar a imigração com criminalidade não sou eu quem faz, são as próprias estatísticas que fazem isso. Existem dados sobre isso e, além disso, um tipo de criminalidade que aqui nós não conhecíamos. Não conhecíamos os estupros em grupo, nem conhecíamos uma fenomenologia criminosa que está acontecendo atualmente. Isso causa uma rejeição e um problema dentro da população nativa, que reconhece que o culpado é o Islã. Mas eu acho que aqui está o erro. Evidentemente, a imigração é um problema que precisa ser enfrentado de frente. Se não enfrentarmos, vamos acabar indo pelo ralo da história, como está acontecendo com a França, com a Bélgica. É um problema. Se não quiserem reconhecer, não há nada a fazer. Mas é um problema que tem muitos outros problemas dentro dele. E um dos problemas vem de pessoas que vêm desses contextos islâmicos, que querem impor uma série de usos e costumes que muitos deles nem são propriamente islâmicos. Por um lado, essas burcas, essas mutilações genitais que estão acontecendo em alguns casos. Por outro lado, costumes puramente islâmicos. A Espanha não tem nada a ver com o Islã. Ela se constituiu contra o Islã. Então, introduzir elementos islâmicos é uma enorme distorção. Por outro lado, vemos ou muita gente vê que grupos populacionais desses, que não são religiosos fervorosos, muçulmanos, mas sim o contrário, está vindo para cá o piorzinho de cada lugar, muitas vezes daqui mesmo, sempre. Sobre esse assunto, recomendo que sigam Rubem Pulido. Ele conhece perfeitamente a questão e nos explica muito bem. E que tipo de pessoa? Está vindo para cá o melhor de cada lugar ou aquilo que outros países não querem? Figuras de destaque do mundo islâmico já há muito tempo vêm denunciando ou nos alertando que está vindo para cá o pior de cada lugar. Sem falar de como o Marrocos age nesse ponto. O Marrocos muitas vezes chegou a abrir prisões e nos mandar pessoas, nesse caso contingente humano, não vieram engenheiros, são músicos. Vêm pessoas da população carcerária que causam uma série de problemas para as pessoas. Considero isso tolo e chega uma hora em que não dá mais para sustentar. As pessoas já percebem isso nos bairros e grandes cidades. Madrid, para não falar de Barcelona já está impressionante, Bilbao começou há muito tempo. Almeria, não podemos esquecer o mundo rural espanhol que enfrenta esses problemas em Múrcia e Almeria, especialmente em pequenas localidades. Já houve focos de confronto a esse respeito porque vêm pessoas para cá, mas eu não gosto nem de falar em imigração islâmica, não falamos de imigração cristã evangélica quando vem da Hispanoamérica. Colocar aí o elemento religioso, eu acho que já distorce por si só a questão. Resumindo, se viessem para cá, como vieram nos anos 70 grandes contingentes da Síria e do Líbano, que hoje em dia já estão aposentados. Mas foram grandes médicos, pessoas com alto nível cultural, não havia nenhum problema. O problema surge quando vêm pessoas com bagagem cultural nula, escassa ou inexistente, como é o caso do Marrocos, que nunca teve uma tradição cultural importante. Isso é usado por pessoas para nos dizer que é o Islã, mas o problema não é o Islã, são pessoas, multidões de pessoas que vêm de contextos culturais onde isso não existe. Houve um caso em Sevilha onde um homem estuprou, matou e estuprou, e não sei por que ordem, uma mulher, e a polícia o surpreendeu comendo a mão dela. Eu daqui lembro que o canibalismo ainda existe no mundo? E se aceitarmos que venham pessoas de contextos canibais, sem cultura, onde estão acostumados a matar, com um facão assim por 3 euros? E esse tipo de coisa, o problema vai explodir. E isso não vale só para os países de maioria islâmica. Vêm pessoas da Hispanoamérica com contexto cultural muito parecido. Você acredita na hispanidade? A hispanidade foi um fato maravilhoso. O descobrimento, a conquista e a evangelização da América foram um acontecimento único na história, irrepetível e admirável. A forma como saímos de lá foi lamentável, e admitir que alguns senhores do altiplano da Bolívia sejam iguais aos de Soria, eu sou contra. Eu respeito a história.
Que queiram nos fazer engolir sapos e dizer que toda a Hispanoamérica cabe na Espanha, primeiro, por uma questão física. Não cabem 30 pessoas em uma cabine telefônica. Os mais jovens talvez nem saibam o que é isso. Mas não cabem na minha casa. Não cabem 500 pessoas na Espanha. Não cabem 500 milhões de pessoas. Isso para começar, e dentro do que se chama de hispanidade, desde o Estreito de Magalhães até a Terra do Fogo, há uma diversidade enorme. Que também não é uma foto fixa. O Islã não é uma foto fixa. Também não é. De Tijuana até a Terra do Fogo, não é? Existem contextos da Hispanoamérica que são totalmente comparáveis e outros que não. Concordo. Eu sou um hispanista fiel, mas para mim, o hispanista é aquele que tem essa cultura hispânica, essa cultura católica, essa cultura cristã, e evidentemente deixou isso para trás. Eu faço uma pergunta. Uma pessoa que é de outra raça, que se chama Wilson, que é protestante e come empanadas tucumanas. Vocês podem me explicar o que eu tenho em comum com ele? Deixo isso aí? Certo, você está nesse lado de não, ou seja, mas é verdade que no final do dia, eu realmente defendo que tenho mais em comum com o Wilson, que tenho mais em comum com o Moja. Bem, eu me senti em casa. No Líbano eu não fui, na Hispanoamérica. Você nunca foi? Mas talvez no altiplano eu teria um ataque de nervos. Por quê? Porque eu não suportaria muitas coisas que poderiam haver lá. Como, por exemplo... Bom, então sim, no final eu acabo ficando impressionado. Se quiser, podemos cortar isso. Não. Todo mundo que fala espanhol é hispano. Então, há muita gente dos Pirineus de Lleida que não fala espanhol, há gente de Guipúzcoa que não fala espanhol e para mim eles são espanhóis. Então, o idioma não é a chave. Não, é um conjunto. Filipinas, ninguém fala espanhol, já não fazem parte da hispanidade. Eu acho que essa teoria da linguagem, do idioma como elemento galvanizador da hispanidade. Eu acho que ela apresenta falhas, se quebra por muitos lados. É provável que seja necessário analisar com mais profundidade o que é e o que não é em Buenos Aires. Com certeza eu me sinto em casa. Antes você mencionou o protestantismo. Você acha que o protestantismo foi positivo ou negativo para a cristandade como um todo? Foi a ruptura, foi o fim da Europa, chamava-se cristandade, antes de se chamar Ocidente e adorar outras coisas. Lutero, coitado, eu acho que Lutero não previu o que viria depois. Lutero, que a própria Igreja Católica reconheceu recentemente. Uma coisa é a ruptura, a reforma que Lutero quis fazer, que depois levou à Contra-Reforma, isso é uma coisa, mas o que veio depois? Foi totalmente funesto, uma ruptura em toda a ordem de coisas. Lutero reconhece o valor da Eucaristia, ele tem uma discussão célebre, Lutero com Zwinglio, por exemplo, que negava a transubstanciação, a transformação do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue. Isso não é apenas uma ruptura teológica que poderia interessar a poucos, mas se transformou em outra coisa. E eu explico. Depois veio Calvino, e o que veio depois? Com toda essa amálgama de alucinados que se dizem cristãos, que para mim não são. De seitas heréticas dos Estados Unidos, que depois já leva as testemunhas de Jeová, e coisas totalmente delirantes, pois levou a uma mentalidade muito específica. São os pais do capitalismo, por exemplo. A ruptura protestante propiciou o capitalismo, propiciou uma maneira de ser. Antes, vindo pra cá, eu te dizia que talvez eu me sinta mais à vontade no Líbano do que em Estocolmo. Pois é, porque o jeito de ser do Líbano é muito parecido. É o Mediterrâneo e compartilhamos muitas coisas com o Islã, ou sem ele. E em Estocolmo é outra coisa. Isso vem daquela ruptura que foi feita por Lutero e todos que o seguiram, que foram piores do que Lutero. Foi o fim da cristandade, foi o que levou às guerras religiosas internas na Europa. Serviu para justificar a Igreja Nacional Anglicana na Inglaterra. Serviu para justificar o fim de uma parte do catolicismo em uma parte da Europa. Muito concreta, pois da metade da França para o norte, depois, com essas pequenas ilhas que podem existir de católicos como a Polônia ou outras questões, o protestantismo foi a primeira grande derrota do cristianismo na história. Foi a origem de muitos dos males e inclui o capitalismo nisso.
Para o mundo, foi a justificativa das políticas da Inglaterra, dos Estados Unidos, depois que realizaram com essa colonização. Você estava me falando da Espanha? Veja a colonização que a Espanha fez, louvável em muitos aspectos. E a verdadeira barbárie que os britânicos levaram ao mundo em suas formas inglesas ou estadunidenses. A ruptura de Lutero foi o primeiro prego no caixão da Europa. Por que você considera o capitalismo como algo funesto ou algo negativo? Se você analisar os dados, verá que desde que o mundo se tornou capitalista, a pobreza diminuiu. Ou seja, de 100 anos para cá, a pobreza vem diminuindo progressivamente. Esses são dados. Existe um fundo mais filosófico nisso. Em que você se baseia para fazer essa afirmação? E olha, quem te diz isso é um cara que está cada vez menos capitalista. Ou seja, eu tenho um progresso, eu não me filio a nenhuma ideia, mas quero te perguntar, o que há por trás dessa afirmação? Primeiro, há uma armadilha saduceia de origem. Vivo melhor que Júlio César. Mas não pelo capitalismo, e sim porque o tempo passou e houve avanços. Avanços materiais de um lado, avanços de todo tipo, e o homem mais rico da antiguidade vive pior do que eu. Não é que eu viva muito bem, mas enfim, quero dizer, um qualquer, claro. O tempo passa e eu tenho roupas melhores do que o imperador Ciro, e posso viajar de avião para Timbuktu. E ele não podia. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão vivendo melhor, isso para começar. Segundo, o capitalismo, essa ideia de que o capitalismo fez a humanidade progredir, no fim das contas é discutível. A humanidade avançou muito, então não é necessário o capitalismo para progredir. Terceiro, tem um fator que me parece muito importante, que é que essa forma econômica que conhecemos como capitalismo ignora algumas questões humanas. Agora, os grandes chefes do capitalismo riem da justiça social. Eu não posso aceitar nenhum regime, nenhuma ideia econômica que deixe de ajudar os mais fracos, nem filosófica, nem religiosa, nem de nenhum tipo. Deixa milhões de pessoas ao relento. A máxima expressão do capitalismo é os Estados Unidos, ou sempre foi assim? Agora vão dizer que é Singapura, algum dragão asiático, ou vai aparecer algum idiota, tipo o Pereira, ou gente desse tipo me contando essas coisas. Mas sempre foram os Estados Unidos, e os Estados Unidos criaram bolsões de pobreza horríveis. A Madre Teresa de Calcutá viajando para os Estados Unidos, a Madre Teresa de Calcutá. Para os mais jovens também, lembrar que ela era uma mulher que se dedicou a estar com os pobres, entre os pobres, com os mais pobres. Pobres da Índia, leprosos, marginalizados, pessoas à beira da morte. Ela se chocou com a pobreza extrema nos Estados Unidos e comentou isso publicamente. Ou seja, o capitalismo produz uma riqueza que vai se concentrando em pessoas muito específicas, às vezes em um número ainda menor. Esse fenômeno ocorre, e esse é um ponto de vista marxista que não é o meu. Que isso fique claro, mas é uma realidade, e está deixando e excluindo milhões e milhões de pessoas. Então muitas vezes se diz, bom, agora há menos pobres do que há 80 anos. Um ponto de vista marxista seria o cúmulo se houvesse mais. O tempo passa e, logicamente, essa riqueza, que é substancial com o passar do tempo, também vai chegando àqueles deserdados do mundo. Mas aqui na Espanha também está acontecendo esse fenômeno. Entendo que vivemos em um sistema capitalista. Alguém vai me dizer, depois de tomar 7 caragilos, que vivemos em um regime social comunista. Então que durma bem e depois a gente conversa. As diferenças econômicas aumentam cada vez mais, muito mais do que no sistema misto que existia quando eu era pequeno, onde não se abria mão dessa parte humana da economia que explicava que a moradia podia ser paga em 5 ou 7 anos e não hoje, que é cada um por si. Falo de Franco porque nasci na época do Franco, sinto muito, se eu tivesse nascido na época de Assurbanipal, falaria de Assurbanipal, mas claro, a política econômica que existia sob o regime de Franco na sua última fase, porque nasci bem no final. E o que ainda se derivou daquilo era muito mais humano do que é hoje. E facilitava a classe média, que hoje não existe mais. E permitia que um funcionário do Estado, com um salário muito normal, sustentasse 7 pessoas. E se passássemos as férias de verão em um chalé durante agosto, numa enseada privada em Ibiza, não tínhamos casa no interior e ele não ganhava muito. E eu vi isso e todos nós fomos para a universidade, todos os 5 ou 4 irmãos, mas minha irmã mais velha não pôde ir. Enfim,
Havia uma coesão e o terceiro do regime morava ao lado. Eu morava na rua Virgem del Puerto, que é uma rua totalmente normal, ao lado do rio, colada à casa ao lado. Morava o terceiro do regime, pois o presidente do governo vivia em casa, sem palácio. Ou seja, um regime que atenda, que seja de mercado ou com mercado. Um regime com mercado, não um regime de mercado. Um regime em que exista o mercado, mas que atenda às respostas sociais necessárias. Em um sistema, é nisso que eu acredito, não no capitalismo que é o salve-se quem puder. Entendo perfeitamente. Quero te fazer duas perguntas curtas. Qual você acha que é a maior mentira histórica que nos venderam como verdade? Existem muitas mentiras históricas. Liste-as para mim em ordem das mais graves. Me vem à cabeça Nero, por exemplo, que foi um bom governante. Nos pintaram ele tocando lira enquanto Roma queimava e esse tipo de coisa. Não, coitado, Ricardo Coração de Leão, que era um verdadeiro miserável. Exibiram filmes de Robin Hood como O Grande Tal. Sim, vê, não é? Percorrendo a história, encontramos isso em todo tipo de situação. O século XX é o momento em que a propaganda, os meios de comunicação de massa, são usados para enganar em massa, e então surgem grandes mentiras, ao longo deste século XX. Veja o que ocorre com nossa guerra civil e o regime de Franco. Agora há uma reinterpretação e estão usando os meios para nos contar coisas que, nós que vivemos isso, sabemos que são mentira, mas já restam muito poucos de nós e das pessoas que viveram a guerra, acho que não resta ninguém, então podem nos contar o que quiserem? A Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido o tema sobre o qual mais se mentiu, sobre o qual se espalhou mais lixo, mais intencionalidade, e do qual o mundo tem vivido das mentiras da Segunda Guerra Mundial para justificar o mundo que veio depois. Talvez seja o tema com mais mentiras espalhadas. Quero conversar sobre isso e conectar ao Irã. Você mencionou que o nome Irã foi adotado por simpatia a Hitler, por ser terra dos arianos. Pode explicar melhor essa história? Qual o papel da Alemanha nazista no Oriente Médio? A Alemanha teve fortíssimas simpatias no Oriente Próximo. Alemanha atual ou Alemanha nazista. Alemanha como Estado. Veja, por exemplo, em Damasco está o túmulo de Saladino. E Saladino, aquele que teve a guerra com o rei Balduíno, ou seja, Saladino, o Contra quem reconquistou Jerusalém dos Templários? e expulsou os cristãos. Acre foi a última cidade cristã do Oriente Próximo desde as Cruzadas, que também as Cruzadas são outra mentira da história. História, não porque não existia nem nada parecido, mas sim as Cruzadas. Não foi para recuperar os lugares sagrados, mas sim para acabar com as igrejas orientais. Com certeza, mas Saladino, bom, o grande herói que era curdo e unificou grande parte desse mundo islâmico, expulsou os cristãos. É um herói em todo o Oriente Próximo. Mausoléu, o sarcófago de Saladino, o imperador Guilherme presenteou, fez de mármore e assim estava exposto. Não sei se Al-Sarau destruiu ou algo assim, mas era assim e podia ser visto. Eu estive lá. A Alemanha sempre teve simpatias muito fortes na região, já foi assim com o Kaiser, o imperador. Guilherme da Alemanha, ele veio antes de von Bismarck. Depois vem a unificação alemã. Guilherme II é quem o presenteia. Gosto de história, entendo um pouco, mas não tenho tudo bem conectado. Mas sempre teve uma relação enorme. Sempre. No Oriente Médio, ele é quem constrói ou ajuda a construir uma rede de ferrovias no Iraque, por exemplo. Isso se explica basicamente porque toda essa região estava sob a influência ou domínio britânico. O Iraque esteve, de uma forma ou de outra. Até a Primeira Guerra Mundial, o Líbano, a Síria, a Jordânia, a Palestina, o próprio Egito, de outra forma, sob a forma de um mandato, estavam sob o poder britânico. Como sempre, a Alemanha foi inimiga da Grã-Bretanha. Então, havia grande simpatia, na expectativa da libertação de toda essa parte do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. O eixo, tanto a Itália no norte da África quanto a Alemanha no Oriente Próximo, bem, em todos os países eu acho que não houve. Não houve nenhum país do Oriente Próximo que não tivesse manifestações a favor do eixo, e uns ou outros tentaram se levantar. Houve movimentos em todos os países. Estou lembrando desde Omã até a Turquia, uma coisa impressionante. No caso do Irã, não houve uma relação direta, mas aí já entramos em questões delicadas, como o fato de o nacionalsocialismo ter levantado enormes simpatias.
Hitler foi capa da maior revista americana da época nos anos 30, 33, 34, 35 até 36. Até a Olimpíada de Berlim, as simpatias por Adolf Hitler se espalharam pelo mundo todo. E no Oriente Próximo também, nesse contexto é quando no ano de 35 se muda o nome que antes era Pérsia no decorrer da história. Em todas as histórias da Segunda Guerra Mundial não se fala do Oriente Próximo, mas houve batalhas. A Síria se levantou, sob o mandato francês, se levantou. No Líbano houve guerras, no Iraque também houve levantes, inclusive enviou, mas o que a Alemanha enviou? Pense que estamos falando do ano de 41 em junho, é quando começa a ofensiva contra a União Soviética. O Plano Barbarossa é de 22 de junho de 41 em torno desse momento. Acho que ele enviou 4 ou 5 aviões para o Iraque. A Alemanha pôde ajudar, mas se houve, por exemplo, numa legião árabe, houve voluntários, pense que... A Alemanha formou o maior exército de voluntários fora do Reich. Nas Waffen-SS chegaram a ter 1 milhão de voluntários, parte desses voluntários, uma parte proporcional, veio do mundo islâmico. Havia muitos da Bósnia, houve do Iraque, houve até da Índia, unidades dentro das Waffen-SS. Vestidos com seus digs, eram bem poucos, mas usavam turbante. Os do norte da África usavam seu fez com seus próprios purs. Se alistaram para combater pelo colonialismo britânico. Contra a opressão inglesa e francesa daquela parte do Oriente Próximo. Eles esperavam que com a vitória do eixo se tornassem independentes. Não foi possível. A Alemanha perdeu e não pôde ser. Certo. Olha, essa parte da história eu realmente não conhecia. É para isso que eu estou aqui. Certo. Mundial, qual é a maior mentira da Segunda Guerra Mundial que nos foi vendida? Porque hoje em dia a gente começa a analisar as mentiras que contam sobre coisas que você está vendo em 4K, está vendo em alta definição, na câmera, e te dizem: não está acontecendo um genocídio em Gaza. E você pensa, como assim não está acontecendo um genocídio em Gaza? Quer dizer, eu não sou o típico esquerdista pró-Palestina que foi doutrinado e sai para protestar. Eu analiso as circunstâncias e, com base no que vejo, tomo uma decisão. E é o meu critério que determina se algo está certo ou errado. Hoje negam que tentam fazer limpeza étnica em Gaza, mas vejo isso. Há vídeos de soldados israelenses matando crianças, agindo como atiradores de elite. Quer dizer, é bastante sombrio o que estamos vendo em 4K, quem tem olhos pode ver. Isso não é uma questão de esquerda ou direita. Isso é uma questão de humanidade. Como posso saber se não mentem para mim sobre o que ocorreu há 80 anos? Mentiram para nós sobre o que ocorreu há 80 anos. Para começar, não sei, haveria muitas mentiras dentro desse capítulo que conhecemos como a Segunda Guerra Mundial. De 39 a 45, estou pensando no bombardeio de Pearl Harbor. Foi real? Claro que no dia 7 de dezembro o Japão bombardeou, mas o que não se conta é que o Japão estava sob sanções, completamente cercado. Eles foram provocados e os Estados Unidos já esperavam o ataque e retiraram seus porta-aviões. E o que foi bombardeado era a sucata que eles tinham. Ali mentiram. Foi escondido de nós que durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra cometeu um genocídio. Na Índia, matando 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas. E no Irã outras tantas. Ambos ordenados por Churchill, hoje tem uma estátua aos pés do parlamento em Londres. Um ser totalmente nefasto. Dos piores. Muitas coisas nos são ocultadas e outras são distorcidas. Talvez uma das conclusões, uma das derivações dessas mentiras que depois será usada como justificativa para a existência de Israel, seja o genocídio judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Que é mentira, quero dizer, é mentira a ideia de que isso esteja justificado. É mentira que a existência de Israel esteja justificada pelo genocídio, porque a ideia de Israel é muito anterior, é dos anos 20. Assim, mesmo sem a Segunda Guerra Mundial, Israel teria sido criado do mesmo jeito. Mas além disso, a maneira, o modo, as formas e todos os detalhes que nos deram sobre o Holocausto são questionáveis, são profundamente questionáveis. Mas reforçaria a narrativa de que os judeus precisavam de um lugar para onde ir, as tentativas de colocar os judeus em alguma parte do mundo. Que houve muitos lugares onde se pensou,
teria acontecido independentemente do Holocausto e da própria existência da Segunda Guerra Mundial, mas criar que a ideia de que o Holocausto foi realizado. Esses 6 milhões de judeus assassinados em câmaras de gás de maneira industrial, né? Pois justificariam e reforçariam as narrativas que dariam origem à existência de Israel. Sobre esse fato histórico, ele foi distorcido, muitos historiadores israelenses mentiram, né? Analfabetos questionam a existência do Holocausto da forma como nos foi explicada. Por exemplo, porque eu gostaria de investigar isso. Remeter você ao livro de Finkelstein sobre a indústria do Holocausto, por exemplo, de como Finkelstein é, o Rabino Finkelstein, certo, totalmente antisionista. É antisionista, não sei se ele é rabino, acho que sim. Se for rabino, pior para ele, mas por que pior para ele? Ele saberá, eu não sei, eu não sou judeu. A questão é que muitos autores, Ilan Pappe, um grande autor israelense, judeu, antisionista, certo? E outros, muitos questionam se o Holocausto aconteceu daquela maneira e criticam profundamente os benefícios que o Holocausto trouxe para justificar a existência de Israel. Isso é uma realidade? sabe, olha, sabe o que mais me deixa encucado? Que quando alguém quer questionar qualquer evento da história, quer questionar se houve uma reconquista da cristandade aqui, quer questionar, sei lá, a guerra civil de ambos os pontos de vista, não, só há o relato da memória histórica, tudo é questionável e revisável. Mas ao tratar desse tema, cuidado, pode dar prisão. Claro. Isso é o que me faz ficar alerta e isso me faz querer saber mais. Olha, e além disso eu também pesquisei e houve muitos judeus comprometidos com a verdade que disseram, olha, isso não faz sentido para mim. Há coisas que não fazem sentido. Como, por exemplo, Por exemplo, o número de 6 milhões. Hoje, Hoje, consultando estatísticas anteriores à Segunda Guerra Mundial, os números não batem entre esses supostos 6 milhões e as pessoas que depois deixaram a Europa. Há circunstâncias, mas a questão principal neste ponto é justamente essa. Toda a história, por fazer parte da ciência, a história é uma parte da ciência e pode ser revisada. Não seria admissível que nos dissessem que não se investiga mais nada de física, que isso é inamovível. Bom, então vamos ver se os princípios de Newton continuam valendo e esse tipo de coisa. A história é revisável, por definição, o que hoje entendemos como verdade histórica. Antes eu disse que Nero, então pode ser que apareça algo que comprove que Nero, evidentemente, de fato, era um ditador horrível e que matava muita gente, e gostava disso. Talvez, mas até hoje sabe-se que Nero se arrependeu da primeira, disse, quisera não ter aprendido a escrever ao assinar a primeira sentença de morte, por exemplo. A história pode ser revisada, a investigação não deve parar. Mas acontece que em questões da Segunda Guerra Mundial, especificamente do Holocausto, não são passíveis de revisão, e aqui na Europa isso é proibido. Inclusive, questionar isso na Espanha não é crime, sinto muito, não acreditar ou questionar. Houve um tempo com a intromissão, com a imposição do Código de 95, mas isso foi modificado. O que é crime na Espanha é justificar, vangloriar-se, zombar ou algo desse tipo. De um holocausto, eles impuseram até mesmo essa palavra, de um genocídio, mas não negá-lo ou não investigá-lo. E aqui na Europa foi proibida a investigação desse fato específico da história, que é o que ficou conhecido como o Holocausto. Isso é o que não é admissível. Qualquer fato histórico pode ser investigado. E no momento em que um fato histórico... Colombo chegou em 12 de outubro de 1492 à ilha de Guarani, e não tem mais conversa. Se quiser investigar e afirmar que ele chegou ao Chipre com conhaque, então prove. Mas não me proíba de dizer uma besteira. As besteiras se refutam. Você diz uma besteira, eu refuto. Com documentos e dados, mas proibir falar de um fato histórico concreto já nos faz suspeitar de outras coisas. e além disso, acho que há um genocídio contemporâneo. Muitos dizem que há um genocídio, mas é que é bem pior. E é o genocídio perpetrado pelos bolcheviques, pela cúpula bolchevique, Por exemplo, nos gulags. E acima de tudo, contra pessoas cristãs. vários genocídios foram cometidos contra cristãos ao longo da história e ninguém se importou. Ou não receberam esse tipo de atenção, não fizeram filmes sobre isso, não ficam insistindo nisso, dia sim, dia também. Você cita esse genocídio, mas também poderíamos mencionar o armênio, o dos turcos e outros pouco conhecidos?
Armênios também? Sim, cristãos armênios, claro. A Armênia foi o primeiro país cristão da história, com liturgia própria, e sua igreja é autocéfala, com um cristianismo próprio. Eles são cristãos, sei que já fizeram filmes sobre isso, mas quase ninguém no ocidente sabe. O genocídio do Saifo, que foi contra cristãos, caldeus e armênios, e também ortodoxos, realizado pelos turcos e pelos islamistas curdos. Pois não se fala dessas coisas porque não se quer saber, porque isso não interessa, porque disso não se vai tirar proveito, porque disso não gostam de falar. Porque no final vamos encontrar. Antes eu te falava de 7 milhões no Irã e outros 7 milhões. Isso sim está documentado? Isso está bem documentado. O genocídio cometido pelos Estados Unidos nas Filipinas. Enfim. Mas nada disso interessa saber. E no final chegaremos a uma conclusão triste de que a vida de algumas pessoas vale mais do que a de outras. Essa é a nossa conclusão atualmente. Infelizmente é essa porque 7 milhões de iranianos valeriam o mesmo que 7 milhões de pessoas de outra etnia. Mas parece que não é assim. Quero te fazer uma pergunta. De onde vem o poder da narrativa? Por que controlam tanto a narrativa? Por que existem tantos filmes falando sobre o sofrimento do povo escolhido durante a Segunda Guerra Mundial? E, no entanto, pouco se fala sobre como os bolcheviques destruíram a Rússia cristã. Por que se sabe tanto sobre a Segunda Guerra Mundial? Todos lembram disso, mas não do que ocorreu na Armênia. Por quê? De onde vem esse poder narrativo? De onde vem essa capacidade de controlar o mundo e as mentes que nele habitam? Para mim, há duas explicações. Uma, porque existe um ódio ao cristianismo bastante evidente. Discutimos muito o jihadismo, mas não abordamos as políticas anticristãs em desenvolvimento. Em solo europeu, por exemplo, há um ódio ao cristianismo bastante claro. E por outro lado, o fato concreto que você me pergunta é que os meios de comunicação, os meios audiovisuais, o cinema, têm estado nas mãos de pessoas interessadas em propagar essa ideia para justificar a existência de Israel, para continuar recebendo até hoje, em termos de indenização por parte da Alemanha, por exemplo, como reparação daquele genocídio. E interessa relembrar isso e que se fale sobre isso continuamente. Pessoas que não sabem nada de nada, sabem da existência do Holocausto judeu, mas desconhecem nossos genocídios, desconhecem até a existência de Cantinflas. Com certeza, tanto faz do que a gente fale, eles não sabem de nada. Entendi, Carlos. Só mais uma pergunta. A criação de Israel, antes você afirmou que a criação de Israel era inevitável, independentemente da Segunda Guerra Mundial. Você acredita que se o eixo tivesse vencido, Israel ainda seria criado? Fica esperto, hein? Sim, mas não em Israel, Israel não teria existido. Houve relação, vai surgir alguém aqui comentando como intelectual sobre o Terceiro Reich e movimentos sionistas. Essas relações existiram, mas foram para movê-los para outra região. Madagascar, certo? O Plano Madagascar. Os acordos de Havara também, pelo que sei. Sim. Sim, até mesmo na Palestina teve certa relação, mas jamais teria sido implantado na Palestina. Não porque prevalecia o apoio daquela legião árabe, a relação que Adolf Hitler teve com o Mufti de Jerusalém, uma série de coisas que não teriam permitido que fosse implantado na Palestina. O Estado de Israel, como conhecemos, teria sido em outra parte do mundo. Já houve repúblicas judaicas dentro da União Soviética, no leste asiático, ao norte da Mongólia, um lugar muito apropriado. Isso já existiu, mas não realocar um povo 2000 anos depois em um lugar que não lhe corresponde. Veja, se alguém, algum iluminado, quisesse reconstruir o Império Romano, pois algo parecido é o que essas pessoas supostamente exigem. Porque com argumentos tão sólidos como dizer que foi prometido por Deus, enfim. Totalmente alucinante para uma pessoa cristã, evidentemente que acredita que evidentemente essa terra foi prometida por Deus. O que você diria para convencê-los do dano que a criação de Israel causa nessa região e no mundo em geral? Bem, já giramos várias vezes em torno de um ponto muito interessante, que é que há pessoas que relacionam o Israel bíblico com o Israel atual. Para essas pessoas, é preciso dizer que o Israel atual não é o Israel bíblico. Fazer essa relação é um verdadeiro absurdo, uma alucinação. E é isso que estamos vendo hoje em Israel, dizer para essas pessoas que uma coisa é o Israel bíblico, o povo de Israel.
tudo o que conhecemos do Antigo Testamento. E outra coisa é a criação sionista de uma ideia colonialista etnocêntrica. E com tudo o que isso acarretou. Depois que é a entidade sionista, o Estado de Israel, que não tem nada a ver. E aqui não estamos falando apenas de judeus e tal, estamos falando de evangélicos. Estamos falando dessas pessoas que falam do judeu-cristianismo. Falo de todas as pessoas que sem nenhum tipo de critério relacionam o Israel bíblico com o Israel atual. Não tem nada a ver, na verdade, muitos judeus, mas muitos mesmo são contra esse Israel que já conhecemos. É até uma blasfêmia à Constituição, à luz da religião judaica, a Constituição de Israel, enquanto o Messias não tiver chegado, é uma verdadeira blasfêmia. Mas o sionismo sem caráter religioso usou religiões para agir conforme queria. Era a Constituição. De um Estado etnocêntrico que fosse o porta-aviões do Ocidente naquela parte do mundo, só pode trazer desgraça à existência de Israel muitas vezes. Com isso termino. Me dizem que eu resolva. Eu não tenho a solução para o Oriente Médio. Deus me livre. Mas certamente sei de uma coisa. Pode desaparecer a Palestina, que está prestes a desaparecer. Pode desaparecer a Síria baseada em Assad. Muitas coisas já desapareceram. Mas o problema continua. Só haverá paz no Oriente Médio quando Israel desaparecer. Obrigado. Que solução oferecer aos moradores do local? Que voltem para de onde vieram, porque vieram da Polônia, dos Estados Unidos, da Rússia, da Hungria, que voltem para suas casas ou que fiquem se quiserem, mas isso não pode se chamar Israel. Esse conflito ele é muito difícil de resolver. Como você acha que esse filme acaba? Na sua opinião pessoal, esse filme Irã, Israel, Líbano, Síria, como isso se resolve? Qual é o final desse filme? Porque eu, como cristão, acredito que esses são tempos bíblicos. Eu acho que isso já transcende o material, isso transcende a geopolítica. Para mim, isso já é um tema mais metafísico. Por um lado, existe a questão de que o Oriente Médio foi constituído para que estivesse nessa situação por séculos. Isso foi planejado para ser assim. Eu já disse que enquanto Israel não desaparecer, não vai haver paz na região. O capítulo do Irã é um capítulo dentro de toda essa história. Eu acho que o Irã vai se manter, vai sair vitorioso. Haverá uma guerra futura, que não vai demorar muito. Entre Israel e a Turquia, provavelmente. E sempre estaremos falando de guerras, de histórias, de coisas. Agora, a questão do fim dos tempos, que é do que você está falando. Acho que você entrevistou uma pessoa que, em particular, diz que sabe a data do fim dos tempos. Bom, vamos lembrar só uma coisa. Perguntaram a Jesus quando isso vai acontecer, quando vai ser, e ele disse que só o meu Pai sabe. Nem Jesus Cristo sabia, não vou ser mais que ele, nem tentar interpretar isso. Para isso existem os estudiosos do assunto, que há 2000 anos não chegaram a nenhuma conclusão. Mas tem gente que tomando um café, resolve os tempos. Gente que utiliza a data. Não sei, é que eu tenho aqui uma visão. Em certo sentido, há várias coisas que estão escritas no Apocalipse que estão acontecendo agora. Evidentemente, pode ser que ainda faltem 100 ou 200 anos. Será quando não estivermos esperando, disse para ficar atento, porque virá como um ladrão à noite. Não saberemos quando acharmos que vai ser, é justamente quando não será. Essa é a graça da coisa, então. Mas, só para ficar claro, você acha que Israel também vai prevalecer? Quer dizer, o Irã vai ganhar a guerra, mas Israel vai continuar existindo? Infelizmente, sim, eu gostaria que fosse o fim de Israel. E então isso seria uma das soluções para aquela parte do mundo, junto com a redefinição de algumas fronteiras e outras circunstâncias. Mas não, Israel vai continuar existindo, o Irã vai continuar existindo e nós vamos continuar falando sobre isso daqui a 100 anos. Bom, muito obrigado por ter vindo, Carlos. Estar aqui é ótimo e o lugar é lindo, mesmo sem o pessoal ver. Então, muito obrigado por ter vindo. É um programa extremamente polêmico. O Buru tem que colocar bips em certas palavras, meu amigo. E espero que as pessoas aproveitem e, acima de tudo, espero que escutem com a mente aberta. Aqui entrevistamos todo tipo de pessoas. E no dia 14 eu vou me sentar com um rabino. Quero que vocês saibam disso, que eu vou me sentar com um rabino. Ele me mandou uma mensagem dizendo que sou uma boa pessoa, sem nenhuma má intenção. Realmente tenho que reconhecer isso, e quero que vocês saibam que estou disposto a conversar com ele, porque quero conhecer a visão dele sobre as coisas. Quero dizer a ele porque eu penso o que penso e, evidentemente, esses assuntos de conversa me trazem mais problemas do que soluções. Mas como eu dizia, meu compromisso é com a verdade e, infelizmente, não posso escondê-la. Não posso deixar de falar sobre isso e não posso ser covarde e olhar para o outro lado, porque a realidade é uma só e se impõe por si mesma.
Obrigado, Carlos. Quer deixar uma mensagem final ao público? Foi um prazer estar com você. E que as pessoas realmente pesquisem, que consultem as fontes, muitas das coisas que eu disse, evidentemente, e fazem bem em não concordar. Mas que pesquisem, que se aprofundem nas questões, que não aceitem cegamente. As narrativas que aparecem nos telejornais e esse tipo de coisa é preciso ler. E é preciso viajar, é preciso pesquisar as coisas. Quando se viaja, se lê e se pesquisa. Se terá um critério próprio. Obrigado, Carlos. Isso é tudo por hoje, senhoras e senhores. Até o próximo episódio de La Factoria.